Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu tô aqui ao lado dele, meu marido lindo, maravilhoso, inteligentíssimo. Amor, eu amo estar nessa mesa com você. Um prazer. Fala, pessoal, como vocês estão? É sempre muito bom estar aqui nessa mesa falando de finanças, falando de relacionamento, falando de empreendedorismo, investimentos. É muito bom. E vamos pra cima. Amor, qual é o tema do nosso episódio hoje? Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, falando de desenvolvimento, né? Seja financeiro, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento no relacionamento, que é sobre esse livro, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Olha só que bacana. Bom, a gente vai falar sobre isso, por que fazemos o que fazemos e como podemos mudar, né, nossos comportamentos através dessa consciência do hábito, como que o hábito funciona. E quando a gente fala de dinheiro e relacionamento, cara, a gente está falando de hábito. O que está central aqui são os nossos hábitos de consumo, nossos hábitos de gestão, nossos hábitos emocionais, e enfim. E eles vão determinar, nossos hábitos vão determinar os nossos resultados. Então, esse é o nosso tema de hoje, o poder do hábito. E se você está vendo esse podcast e está na busca, está se desenvolvendo, fica até o final que você vai aprender como desenvolver novos hábitos, hábitos poderosos, hábitos que realmente vão te levar para um crescimento profissional, um crescimento como pessoa e no relacionamento. Esse tema que a gente trouxe, eu abri uma caixinha no Instagram e aí eu pedi pra galera, mandem aí o que vocês querem de episódio no Casamento Milionário Cast, sugestões. E esse foi uma das sugestões. Legal. Como desenvolver bons hábitos, como mudar hábitos ruins. E eu amo esse livro, eu realmente amo esse livro. E eu li, amor, uma coisa que é o seguinte. Você sabia que 40% de todas as decisões que você toma durante um dia inteiro, essas decisões, elas são totalmente hábitos. São hábitos. Isso é uma maneira que seu cérebro encontra de economizar energia. Então, seu cérebro, ele vai sempre criar caminhos neurais para que você faça aquilo sem gastar muita energia. Então, você acorda, você não pensa muito, você só levanta, vai no banheiro, lava o rosto, escova o dente, toma seu banho. Você não pensa. Seu cérebro, ele já encontrou um caminho neural ali para fazer aquilo rápido. Se você faz várias vezes o mesmo caminho de volta pro trabalho, em algum momento você vai fazer sem pensar. Então, olha só como isso é importante. Se 40% de tudo que nós fazemos no dia é composto de hábito e não decisão, você realmente não decidiu sobre aquilo, você só fez. Como isso diz muito sobre a nossa vida. Então, se você tem hábitos ruins, isso significa que 40% de tudo que você faz no seu dia não vai te trazer bons resultados. Porque somente 60% você realmente decide. Olha Exatamente. Só. O hábito, ele determina a nossa vida, como você falou. Às vezes a gente pensa muito em disciplina, pensa muito em foco, né? Esse tipo de coisa. E isso realmente é importante, isso tem seu lugar. Mas a verdade é que o hábito, se a gente percebesse como o hábito ele é determinante na nossa história, a gente teria muito mais atenção a ele. A verdade é que somos seres de hábito. Eu tive uma experiência interessante com caça, né? No exército, a época que eu tive no exército, eu pude caçar, né? Você tem instrução de caça. Então você vai para o mato com 12 e tal, e para caçar, para você aprender a caçar. E assim, a intuição que a gente tem em relação à caça, né? A gente pensa que é algo extremamente ativo, aventureiro e tal. E, cara, não é nada disso. A caça, você vai perceber os rastros, os sinais do animal. E depois que você percebeu, por exemplo, as pegadas, você vai ficar por aquela região e esperar. Aguardar. Porque se o animal passou ali uma vez, ele vai passar ali novamente. Por quê? Porque o animal, ele é um ser de hábito. Se ele passou ali para beber água num certo horário do dia, no outro dia, naquele horário, ele vai estar passando no mesmo local. Então, o trabalho para caça é você encontrar um local, encontrou um rastro, encontrou um sinal do animal e aguardar porque ele vai repetir aquilo. E aí você vai executar a caça.
Quando a gente olha para o ser humano é a mesma coisa. Nós somos animais de hábitos. Nós temos hábitos. É uma compulsão por hábitos. Então a gente acaba reproduzindo esse processo, como você falou, por uma forma do nosso cérebro de economizar energia, né? Então você acaba criando aqueles padrões neurais e eles se repetem, se repetem. E é interessante perceber como que um hábito ele é construído. Quais são os elementos do hábito? Né? Porque quando a gente desmembra o hábito e começa a ver esses elementos, a gente começa a ter a capacidade de entender ele e manipulá-lo. Utilizar o hábito para construir realmente hábitos saudáveis. Né? Então, o primeiro ponto que o livro, né, O Poder do Hábito, traz para a gente são do que o hábito é composto. E o hábito é composto por três elementos. Né? O primeiro elemento, que é o gatilho, a deixa. O que é o gatilho e a deixa? É aquilo que desperta em nós uma ação. É um sinal que a gente olha e fala, opa, esse é o gatilho, essa é a deixa. Exemplo disso. O horário. Deu 5 horas da tarde, você já começa, esse é o gatilho, 5 horas da tarde, você já começa a pensar num cafezinho, naquele pãozinho, lanchinho da tarde, não é isso? Ou no trabalho, deu 11h30, o horário, 11h30, pum, gatilho. O que acontece? Você já começa a sentir fome, horário do almoço, ok? Então, existe um primeiro elemento que são os gatilhos, que são as deixas. E eles vão despertar o segundo elemento, que é a rotina. A rotina é justamente o processo, o que você vai executar, o que você vai fazer. No caso que eu falei aqui do café da tarde, né? O gatilho é o horário, deu 5 horas, 4h30, 5 horas, você já, opa, gatilho. Rotina, cafezinho da tarde que você vai comer um pãozinho, vai tomar um café. E qual é o terceiro elemento? A recompensa, que é o que? A satisfação. Você se sente satisfeito, você se sente ali alimentado, ou isso serve para qualquer outra coisa. O gatilho, a deixa pode ser um tênis. Você colocou o tênis, isso já dispara na sua mente um processo que é a corrida que você vai dar. Você vai dar uma corrida, você vai fazer um treino. Ok? E isso vai trazer uma recompensa que é o quê? A satisfação da endorfina, né? Você fez uma atividade física, você se sentiu, enfim, mais ativo e tal. Então esses são os 3 elementos para o hábito. E como isso se relaciona para o financeiro? Quais são os gatilhos que a gente tem para o financeiro? O exemplo, né? Quando a pessoa recebe o salário, isso seria um gatilho, né? Qual é a rotina que elas costumam fazer? Qual é a rotina que costuma acontecer na vida das famílias de um modo geral? Bom, como o William falou, o gatilho ele pode ser um horário, um sentimento, um lugar, uma sensação. Eu tive aquela sensação, despertou um gatilho. Eu recebi uma notícia, gatilho. Eu vi algo, um gatilho. Despertou aquele gatilho, rotina, recompensa. O looping do hábito, né? Dentro dessa estrutura, como que funcionam os hábitos financeiros? Gatilho, caiu dinheiro na minha conta. Abri o aplicativo no meu celular, tá lá, meu salário inteiro caiu. Despertou, gatilho. Rotina. Qual é a rotina que a galera costuma fazer? Automaticamente eu gasto aquele dinheiro. Saio pagando as contas. Nossa, meu dinheiro caiu, que bom, vou pagar aluguel. Vou pagar a conta de água, a fatura do cartão. E saio pagando tudo. Entendeu? Recompensa. Aquela sensação. Ou você vai ter aquela sensação de, ai, que bom, paguei tudo. Ou você vai ter aquela sensação de, caramba, eu nem vi o dinheiro e o dinheiro já acabou. Eu gastei todo o dinheiro. Aquele sentimento de que, cara, o dinheiro sumiu na minha mão. E aí, o casal fica preso nesse looping. Gatilho, cai o dinheiro. Gasto dinheiro. Tem aquela sensação boa ou não tão boa assim. Pode ser a satisfação por ter as contas pagas, né? Poxa, as contas estão todas pagas. Eu tô com 0 dinheiro na conta, mas as contas estão todas pagas. E também aquela satisfação, às vezes, do consumo, né? A pessoa tem o dinheiro, ela vai e consome e ela se sente feliz, se sente satisfeita. É a recompensa dela por ter consumido. Não é isso? Então, geralmente, a pessoa ela vai reproduzir esse comportamento, esse loop e vai ter esse hábito. Isso durante anos.
Pode falar, te cortei. Mês após mês ela vai, repete, repete, repete. Então esse hábito ele vai se fortalecendo e cada vez ele vai ganhando mais força, a ponto que a pessoa, como você falou, ela não pensa mais pra fazer. Ela não pensa. É interessante isso, porque e o nome é muito sugestivo, o poder do hábito. O quanto o hábito ele tem esse poder na nossa vida. E quanto mais ele é repetido, mais ele, sabe, se entranha na gente. E é tão poderoso isso, porque um hábito você não muda ele. Você não consegue, aliás, você não consegue acabar com o hábito. Eu destruí esse hábito da minha vida, não. Você consegue ressignificar ele. Você consegue transformar um hábito ruim num hábito bom. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eliminar esse hábito da tua vida, você não consegue. E como isso é poderoso, porque eu lembro que a gente morava num bairro, e a gente morou nesse bairro por uns quase 3 anos. E aí a gente sempre fazia um caminho de volta pra casa, caminhando do trabalho, porque a gente trabalhava ali próximo. Então a gente sempre fazia um caminho pra voltar pra casa, um caminho pra voltar pra casa. Depois a gente mudou desse bairro, e eu fiquei uns 2 anos já sem morar nesse bairro. E eu voltei pra visitar uma amiga. Saí da casa da minha amiga, automaticamente eu tava fazendo o caminho, sem pensar, pra voltar pra antiga casa. Caminhando. Quando eu me dei conta, eu falei, por que eu tô virando essa rua? Não, eu tinha que voltar, pedir um Uber ali, não tem nada a ver. Mas aquele hábito, o gatilho. Eu tô nesse lugar, olha só, o gatilho foi um lugar, eu tô nesse lugar. O gatilho despertou, automaticamente a rotina, volta pra casa. Olha só que loucura. Como o hábito ele se instala na nossa vida. Então é muito importante você entender isso. Que o hábito, ele instalou na tua vida, você vai ter um processo, um trabalho para transformar esse hábito. Né? Tem uma história muito legal. Um cara que ele acordou, o despertador, né? Tocou o despertador, 5:30 da manhã, tocou o despertador, ele levantou, desligou o despertador, se arrumou, colocou a roupa dele, tomou banho, escovou o dente, partiu pro trabalho. Entrou no carro, dirigiu, não tinha trânsito, ele achou estranho, mas tudo bem. Continuou, quando foi, chegou, estacionou, o estacionamento estava vazio, o pessoal não veio, o que aconteceu? Aí ele se tocou, que o quê? Era domingo. Olha o poder do hábito. O gatilho foi o despertador. O despertador tocou, ele entrou nesse modo automático e ele começou a executar a rotina que o gatilho despertava, né? Sabia que isso já aconteceu comigo? Imagino. Por que você imagina? Eu não entendi isso agora. Eu imagino. Como se... Mas já aconteceu comigo. O que acontece? Eu tinha um despertador que despertava todos os dias pra eu ir pra escola. Eu estudava no interior de Minas. E entrou horário de verão. E eu não mudei o relógio que ficava na cabeceira da minha cama pro horário de verão. Despertou no horário errado. E aí eu fui pra escola. Agora eu não lembro se era o horário de verão, se tinha acabado o horário de verão e eu não voltei o relógio. Foi uma dessas duas coisas. Eu só sei que eu levantei, sem pensar, meu despertador tocou, desliguei, me arrumei, tomei meu café, saí de casa. Só que eu saí, tava muito escuro. Eu falei, gente, que estranho. Desci pra escola. Eu cheguei na porta da escola, tudo fechado. Eu falei, que estranho. Será que não tem aula? Que coisa esquisita. Quando eu me dei conta, era 5 horas da manhã. E eu tava na porta da escola. Eu falei, gente, que loucura. E eu era adolescente, né? Então você vê, o gatilho, a rotina, a recompensa. Outra coisa que eu gosto de contar sobre hábito é o hábito que eu tinha de gastar dinheiro com comida quando eu tava mal. E o William percebeu esse hábito em mim. Eu tinha um gatilho, que era o quê? Uma sensação de ou irritabilidade, ansiedade, preocupação. Esse era o meu gatilho. A minha rotina. Quero gastar dinheiro com comida. E não necessariamente era assim, uma comida, um bolo de chocolate. Não, eu queria comprar comida pra casa, né? E aí eu lembro de uma vez que a gente tava num mês, que a gente tinha algumas metas financeiras a serem alcançadas. A gente tava super fechado, a gente tinha sentado, feito as nossas combinações ali. E aí eu lembro que eu saí na rua pra resolver uma coisa, eu tava super com a cabeça cheia nesse dia. E aí eu voltei pra casa cheia de sacola de comida. Eu passei no hortifruti mais caro, perto de casa. E eu comprei um tanto de coisa de comer. Cheguei em casa cheia de sacola. E aí o William pegou a notinha de dentro da sacola, olhou. E assim, ele não tem esse hábito, né, de ficar, o que você comprou na rua? A gente é muito tranquilo em relação a isso, eu e ele.
E aí eu lembro que ele falou assim, por que você gastou dinheiro com comida? Onde que você tava? Eu falei, eu fui resolver alguma coisa na rua. Mas por que você comprou comida? Eu falei, não, porque a despensa tá acabando. Durante a semana não vai dar tempo pra sair, pra comprar e nananã. Ele falou assim, Jennifer, você já percebeu que sempre que você tá ansiosa, você gasta dinheiro com comida? Aí eu, não, que isso? O que você tá falando? Aí ele, sempre que você tá ansiosa, você gasta dinheiro com comida. Ele ainda falou assim, você não compra um laço pro cabelo, você não compra uma maquiagem, você não compra uma roupa pra você compra comida. Repara isso. Aí eu, caramba, eu não vou perceber isso, vou começar a reparar isso. Eu comecei a reparar. E aí eu lembro que o William falou pra mim assim, Jennifer, tá tudo bem. Você não é mais criança, você não tá mais morando na casa dos seus pais, e aqui em casa não vai faltar comida. E aí eu lembro que aquilo era uma dor que eu tinha da minha infância. O medo, a preocupação de ver meus pais lidando com dinheiro com muita dificuldade, faltando comida. E aí eu lembro que aquilo me curou, sabe? E eu comecei a perceber essa questão do hábito. E como eu mudei aquilo. Eu criei uma nova rotina, porque o gatilho ele continuou o mesmo. E aí eu queria que você entrasse nesse assunto de como a pessoa manipula o hábito. Exatamente. A gente não consegue excluir. Você não consegue cancelar um hábito. Você consegue transformá-lo. E como é que a gente faz isso? Você mantém a deixa, mantém a recompensa, mas altera a rotina. A ação ela tem que ser na rotina, né? Então, por exemplo, nesse caso do dinheiro, né? Das finanças, a deixa continuaria a mesma. O salário caiu na conta. A recompensa seria a mesma, a satisfação. De você ter feito ali um bom trabalho, se sentir feliz por aquilo. Pode ser até uma recompensa de consumo até. Por isso que é importante, a gente fala muito sobre isso, se recompensar. Porque você vai fortalecer o hábito. Mas aí a gente altera a rotina. Ao invés de pagar as contas, ao invés de já partir para consumir alguma coisa, a gente insere um outro elemento aqui, que é você pagar-se primeiro. Gatilho, dinheiro na conta. O que eu faço? Pago primeiro. Separo o dinheiro para os investimentos. Caiu o dinheiro, muda a rotina. A primeira coisa que eu vou fazer, separar o dinheiro para os investimentos. Depois vem a recompensa. Tanto de se sentir que fez um bom trabalho, mas também você pode se recompensar por isso. Pode comprar um café, pode fazer alguma coisa que vai fortalecer aquela rotina que você fez. E aí você começa a construir esse hábito novo. Começa a substituir um hábito que era ruim, né? De se desfazer do dinheiro, porque você estava fortalecendo isso, por algo bom, que é o de poupar e de investir. Caiu o dinheiro, viu o dinheiro, toda vez que cair dinheiro na sua mão, você vai ter esse hábito de guardar e investir. Como que a gente faz isso? Tendo consciência disso, que são hábitos. E é interessante porque quando você vê um adestrador de animal, né? Adestrador de cão, alguma coisa, como é que ele faz? Tu tem um gatilho, tu tem um sinal que ele dá, um comando que ele dá. O animal ele fica em posição de alerta e depois o animal vai e executa aquela rotina e depois ele é recompensado. Ele ganha um biscoitinho, ele ganha um carinho, o dono vai lá, brinca com ele. Isso é algo que está no nosso cérebro primordial, antes do nosso córtex cerebral, né? Antes da gente ter o pré-frontal, onde tem toda a nossa capacidade de cognição, né? É num nível mais primitivo, exatamente. Então, esse mecanismo que funciona para o cachorro, funciona na nossa vida também. E quando a gente tem consciência disso, aí a gente começa a utilizar desse mecanismo a nosso favor. Então você começa a fazer com você, por exemplo, a reforçar as recompensas, a se agradar em relação a hábitos, rotinas que você acha que são importantes de desenvolver. Beleza? Mas também você começa a não dar recompensa para rotinas que você acha que, cara, isso não é bom, isso não é saudável. Então eu vou começar a cortar a recompensa disso. Porque naturalmente, substituindo essa rotina por coisas melhores, aí você recompensa mais. Isso vai se fortalecer. Isso é legal porque também no casamento também é assim. Quando você tem essa consciência, por exemplo, hábitos que são legais, por exemplo, se a esposa faz uma coisa que o marido acha bacana, isso é bom, isso é importante pra mim, eu acho legal. Cara, recompense. Vai lá, faz um carinho,
dá alguma coisa, mostra realmente, porque isso você vai estar fortalecendo o quê? Atitudes, hábitos saudáveis, hábitos que você acha que são bons, que são legais para vocês. Né? Então, o marido fazer isso com a mulher, a esposa fazer isso com o marido, isso você fortalece, você dá sinais de que aquilo é positivo e aquilo cada vez vai ser reforçado, vai ser reforçado, vai ser reforçado. Muito legal. Então, esse hábito que o William falou financeiro. Caiu o dinheiro. Estipulem um valor. O mínimo seria 10%. O ideal, O né? ideal seria 10%. Jennifer, não consigo separar 10%. Estipulem um valor. R$10, R$20, R$50, enfim, um valor que vocês vão fazer isso todos os meses. A gente se compromete com esse valor. Caiu o dinheiro, primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, antes de pagar tudo, vai lá e separa esse dinheiro para outra conta, que é o dinheiro do investimento. Separa ele. E aí vocês vão viver essa recompensa. E aí, olha só, o hábito novo que você introduziu, o hábito novo financeiro que você introduziu. E assim você vai fazendo com todos os outros hábitos que você acha que você tem que instaurar. Por exemplo, esse hábito do gatilho que eu tinha emocional com a comida. O que eu fiz? Como que eu mudei essa recompensa? Ao invés de pegar o dinheiro e sair na rua para comprar a comida, eu comecei a criar novas coisas para comer em casa. Por exemplo, vou fazer uma pizza. Porque eu já me sacio só de fazer alguma coisa diferente pra gente jantar, já me alivia. Então, eu vou deixar as coisas, os ingredientes comprados, já pronto aqui em casa. A hora que me deu o gatilho, o que eu vou fazer? Amor, vou fazer uma pizza pra gente. Eu vou lá, faço uma massa da pizza rapidinho, asso a pizza na air fryer. Ai, recompensa. Deixei alguma coisinha separada na geladeira porque eu vou fazer uma comida diferente, fiz. Ai, a recompensa. Entende? Não necessariamente, ou pode ser até o gasto, mas aí eu deixo um valor separado numa caixinha. Não, esse valor aqui, R$10, um valor ridículo. Mas eu vou ali na padaria e vou comprar um pão ali na padaria e vou voltar pra casa. Ai, a recompensa. Você tem consciência que é o hábito, né? Exatamente. Porque quando você fica à mercê dele, aí o céu é o limite. Eu vou sair, eu vou gastar o que eu tenho e o que eu não tenho, porque eu não tenho consciência do hábito. E isso é interessante pra você ver como que você precisa manipular esse hábito. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu não consigo... Ou não, a pessoa fala assim, eu não consigo deixar de gastar. A pessoa fala assim, eu não consigo deixar de gastar. Eu compro muito, eu gasto muito. O dinheiro cai na minha mão, eu gasto. Né? E a pessoa se esforça pra não gastar. Já viu? A pessoa assim, não, eu não posso, eu não vou sair e tal. Não tem gente pensando assim. O que ela tá fazendo? Ela tá tentando aniquilar um hábito. E como a gente falou, um hábito ele não é excluído. Você não consegue aniquilar um hábito. Você muda ele. Você vai manipular ele. Você vai mudar, vai transformar. Quando a pessoa ela começa a reter, por exemplo, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar. O que acontece? Essa compulsão vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque é o poder do hábito. E isso faz com que quando ela não consiga resistir mais e ela cede à compulsão, o que vai acontecer? Ela vai gastar muito mais. Ok? Então, o que a gente precisa fazer? A pessoa que fala, eu não consigo, eu sempre estou comprando, eu preciso comprar. A verdade, ela não tem que deixar de comprar, ela tem que manipular isso. Como? Construindo uma nova rotina, um novo processo. Porque aí essa compulsão, ao invés de seguir esse caminho estabelecido, ela vai seguir um outro caminho. Então, ao invés de pensar, eu não consigo comprar, eu tenho que reter, eu tenho que deixar de comprar, ela vai ter que criar um novo hábito, que é o hábito de investir. Que vai trazer o mesmo prazer, porque é como se fosse similar a uma compra, só que ela está comprando produtos de investimento. Então, poxa, comprei fundos imobiliários, comprei ativos, entende? Não basta você reter, isso vai só piorar. Você tem que criar uma nova rotina. Que foi o que você fez. Você foi lá e você não falou assim, eu não vou mais sair agora. Pronto. Não vou mais fazer isso. Não, você criou uma nova rotina, que é quando eu sentir esse gatilho, ao invés de sair para comprar alguma coisa e gastar dinheiro com comida, eu vou fazer algo diferente. Eu vou cozinhar aqui em casa mesmo. Ou eu vou, enfim, como você falou, eu vou ali, vou fazer isso. Pegar um valor simbólico. Você criou uma nova rotina, você construiu uma nova rotina. E aí, lógico, essa rotina você vai precisar de uma disciplina no início para poder ela estabelecer e se tornar realmente cada vez mais forte. Mas à medida que você vai fazendo, ela vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Entendeu?
Às vezes, por exemplo, a pessoa tem um gatilho e ela se sente ansiosa. Aí o que ela faz? Às vezes a pessoa vai comer. Ou a pessoa vai fazer um hábito nocivo. Não é isso? Ela teria que construir uma rotina nova. Por exemplo, tô ansiosa, eu vou botar um tênis e vou correr. E aí eu vou ter uma recompensa disso. Eu tô ansiosa, eu vou na academia, eu vou treinar. Eu tô ansiosa e vou caminhar na rua. Eu tô ansiosa, eu vou caminhar na rua. Você quebra a rotina. Quando você quebra a rotina, você cria um novo caminho neural na tua cabeça. E aí, pra gente já caminhando pro fim, eu queria falar sobre os hábitos emocionais. Porque eles também existem. O que acontece? Muitas vezes você cria um hábito emocional e aquilo vai te consumindo. Por exemplo, o gatilho. Eu tenho mágoa de alguém. Eu me sinto chateado com alguém. E aí, qual é o gatilho? Um pensamento que veio na tua cabeça sobre aquela pessoa. Uma lembrança daquela pessoa. Foi o gatilho. Qual é a rotina? A rotina é você alimentar aquele pensamento. Você começa a puxar várias outras lembranças daquela pessoa. Ou, se você está perto de alguém, você começa a falar daquela pessoa. Você cria uma situação ali para falar daquele assunto. E aí você traz aquele assunto e fala. Aquilo é a rotina. Você coloca para fora, você reforça aquela emoção que você tem. Qual é a recompensa? Você sente aquele... Nossa, é realmente isso que a pessoa fez comigo. Não, realmente estou chateado. Você sente aquele... É um certo alívio. Você alimentou aquilo. Como que você quebra isso? E isso, gente, isso é tão forte. Porque como que você libera perdão para uma pessoa? Como que você se livra de um pensamento, de um sentimento que te aprisiona? Quebrando a rotina. Como que você quebra a rotina? Me veio o gatilho. Lembrei daquela pessoa que me chateou. Lembrei daquele trauma que eu sofri. Lembrei daquela situação que me magoou muito. Você quebra a rotina como? Ao invés de alimentar a minha cabeça com todos aqueles pensamentos ruins, reforçando, eu vou ressignificar isso. Eu vou dizer para minha cabeça palavras contrárias. Então, eu tenho ódio daquela pessoa. Não, eu abençoo aquela pessoa. Eu não tô sentindo isso. Eu libero perdão para essa pessoa. Eu não tô com raiva agora. Eu sinto paz em relação a essa pessoa. Eu me sinto feliz agora. Você começa a construir um novo caminho neural. Porque aí no início, o seu cérebro vai fazer assim. Quê? Tô entendendo nada. Porque você tá forçando ele a pensar de uma maneira diferente. Você tá criando uma nova rotina. Então, ao invés de fluir naquele rio que você sempre flui, que é mais fácil, você se esforça e flui num outro rio, dizendo palavras contrárias daquilo que você sempre diz pra tua cabeça. A recompensa no final daquilo vai ser a mesma. Porque você vai sentir aquele alívio de ter tocado naquele assunto. Porque isso te gera um alívio. Gera uma satisfação. Você pode até pensar que não, mas gera. E, gente, eu consegui curar vários traumas, várias mágoas que eu tinha, quebrando essa rotina. Vinha o gatilho, lembrava da situação ou lembrava da pessoa, criava um novo caminho neural. Não tenho raiva dessa pessoa, eu abençoo essa pessoa, eu oro por essa pessoa, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa seja amada. Quebrava. Até que chegou um ponto e que eu percebi que eu não lembrava mais da situação. Isso é muito importante. Eu ressignifiquei aquilo. Você alterou a rotina, né? Você poderia ter um comportamento nocivo, uma rotina ruim. Você escolheu ter uma outra rotina. Independente do gatilho da deixa. A deixa continua a mesma. A recompensa continua a mesma, você alterou a rotina. E tem um aspecto legal que você pode falar um pouco sobre isso, que são os hábitos angulares. Legal. Antes dos hábitos angulares, que eu esqueci de falar, é sobre... Esse hábito emocional, um exercício que ajuda muito é você escrever. Então eu tinha vários recados no meio dos meus livros, da minha Bíblia, na porta do armário, né, amor? Você lembra disso? Que eu escrevia algo que eu queria muito me livrar, um sentimento, um peso. Eu escrevia, eu me liberto totalmente desse sentimento, Jesus me ajuda a me libertar disso, eu não me sinto aprisionada nesse sentimento mais, e nananã. E sempre que me vinha a deixa, eu lia esse recado, ou eu escrevia esse recado. E isso alterou. Isso é parte de um princípio que você entender que você não é o seu cérebro. É isso aí. O seu cérebro é um órgão. Você é muito além do seu cérebro, você é muito além do que emoções. Você não é suas emoções. Você é muito além disso. Então, você começa a utilizar o seu cérebro, né, o seu órgão cerebral, as suas emoções, a
controlar isso, né? E é realmente um processo de treinamento, de desafio e de autocontrole, né? Então, você tem práticas aí de jejum, você tem prática de meditação, você tem prática de oração. Existem várias práticas que vão desenvolver justamente essa capacidade de domínio próprio, de autocontrole e de você conseguir manipular hábitos para realmente se desenvolver como pessoa, como marido, como mulher. Então, sabe aquela frase que a pessoa fala assim, é um casal que de repente se envolve num relacionamento extraconjugal. E aí a pessoa fala assim, mas eu não mando no meu coração. Mas eu não tenho poder sobre os meus sentimentos. Você tem sim. Não existe isso, isso é uma mentira. Você tá dentro de um relacionamento e dizer, me apaixonei por outra pessoa. Isso não existe. Você tem total controle, porque é um hábito. Você tem uma deixa, se você muda essa rotina, você tem uma recompensa. Tá na rotina, poxa, tô mal no meu relacionamento, um gatilho. Vou me aproximar de alguém que é solteiro, vou dar uma brecha pra ter... Não, você tem controle sobre isso, de transformar isso. Então tá aí, como você muda, né? Hábitos emocionais. E pra gente finalizar, os hábitos angulares. O que significa isso? Quando você muda um hábito, quando você consegue ressignificar um hábito, ele tem poder de transformar vários outros que estão próximos ali. O exemplo disso é quando você tá na academia. Você começa a treinar. Automaticamente, você quer se alimentar melhor. Já aconteceu várias vezes, né, amor? Da gente sair da academia e falar, eu tô com fome, vamos comer alguma coisa. Seu corpo pede, a sua cabeça pede algo saudável. Vamos tomar uma vitamina, vamos tomar um suco, vamos comer um sanduíche mais natural. Você não quer sair da academia e ir direto pro McDonald's. Você começa a mudar, sabe? As coisas começam a se organizar ao seu redor. Você muda um hábito no seu casamento. Automaticamente, isso vai começar a refletir na vida das crianças, na sua vida financeira. São os hábitos angulares. É um efeito dominó, né, amor? Você Isso. derruba um... Os hábitos angulares, eles têm esse poder de agir em várias áreas da vida, né? E um dos hábitos angulares é o relacionamento com as finanças. Então, se você tem um comportamento saudável, se você tem hábitos saudáveis em relação a finanças, ele vai começar um efeito em cadeia que vai organizar outras áreas. Outro hábito angular é da saúde física. Se você tem hábitos saudáveis em relação à tua saúde física, né? Prática de esportes, atividade física, alimentação e tal, isso começa a desencadear também hábitos saudáveis em outras áreas. Então, são 2 exemplos aí de hábitos angulares. Então, se você lida bem com o dinheiro, cuidar bem do dinheiro, administrar bem o dinheiro é um hábito angular. A pessoa começa cuidando do dinheiro, daqui a pouco ela está administrando melhor as escolhas que ela está fazendo, os hábitos, os locais onde ela está indo, as pessoas que estão ao redor dela. Ela começa a buscar sentido para a vida, a propósito, começa a organizar cada vez mais e as coisas vão ficando cada vez mais alinhadas como um efeito dominó, ok? Então, tá aí para vocês colocarem em prática o poder do hábito. Como que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, né? Que é através desse mecanismo aí primitivo, né? De gatilho, a deixa, rotina e recompensa. Então, utilizar esse conhecimento para atingir os objetivos, para realizar os sonhos e para viver uma vida aí significativa e poderosa. Indicação do livro aí pra vocês. Esse livro é excelente, é uma excelente leitura. Eu li ele junto ouvindo o audiolivro, lendo e ouvindo o audiolivro. Eu tive uma experiência muito bacana lendo. É um livro traz muitos exemplos, né? A cada 5 páginas você tem um exemplo para reforçar bastante esse looping do hábito. E eu quero deixar para vocês que estão assistindo esse episódio um desafio, que é o desafio de construir esse hábito de pagar-se primeiro. Legal. Então, você que está assistindo esse podcast, caiu o dinheiro na conta, recebeu o dinheiro, viu o dinheiro na conta, a primeira coisa de fazer antes de pagar dívida, antes de pagar boleto, antes de pagar qualquer coisa, é separar um valor para você e investir. Esse é o desafio que eu quero deixar para você que está assistindo, para construir um hábito saudável, um hábito de investimentos, um hábito de cuidar do teu dinheiro de uma forma mais relevante e saudável, né? Jennifer, preciso de ajuda para construir esse hábito. Me ajuda. A gente ajuda. Vou deixar aqui para vocês
abaixo desse vídeo um link para você realizar seu planejamento financeiro gratuito. Você pode agendar um planejamento financeiro para você, para seu parceiro, para sua parceira. Um consultor da nossa equipe vai entrar em contato com vocês e a gente vai falar de hábitos financeiros, planejamento financeiro. Tá aqui, pega esse presente, faça seu agendamento e a gente se vê, né, amor? No próximo episódio. Você encontra a gente lá no Instagram, casamentomilionario.com.br, no TikTok também, casamentomilionario.com. E é isso. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.